Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Telcast, Boa Conversa, Boa Teologia. E aqui nós estamos com o pastor missionário Igor Possato. Olá, é um prazer, Pablo, estar aqui. Eu que sempre gosto de conversar e sempre gosto de teologia, né? Então o Telcast está nascendo com esse objetivo, né? De ter uma boa conversa, uma conversa fluida, uma conversa amigável, né? Falando sobre teologia, falando sobre temas que afetam diretamente ou indiretamente a nossa fé cristã. Sim. É realmente um privilégio estar aqui contigo, ainda mais, né, nesse primeiro episódio. Eu tenho certeza que grandes coisas vai fazer o Senhor. Eu quero me apresentar para vocês também. Meu nome é Pablo, tenho 22 anos, sou casado com a Crislaine Alves. Sou convertido já há 4 anos, eu sirvo na Igreja Comunidade Cristã Efraim, sou líder de mídia lá. E eu queria agradecer ao pessoal que faz com que esse podcast aconteça, tá? E agradecer a Crislaine Alves, a nossa patrocinadora desse podcast também. E, pessoal, a gente tá com uma promoçãozinha lá nesse mês de Páscoa, tá? Aplicação de cílios naturalzinho, R$100, de R$130, ela tá deixando por R$100, tá muito barato. E a aplicação de cílios volume brasileiro, de R$160, ela tá deixando por R$130. Corre lá e aproveita essa promoção que tá imperdível. Igor, vamos começar com o pé direito. Hoje o nosso tema desse primeiro episódio é sobre arminianismo e calvinismo, né? Então eu queria perguntar o que é o arminianismo e por que ele ainda gera tanta discussão? Pablo, bom, eu acho que quem nos ouve hoje provavelmente é um público já cristão, um público da Assembleia de Deus, um público da comunidade, um público da Igreja Quadrangular. São pessoas que em algum momento tiveram contato com essas duas palavras, arminianismo e calvinismo, né? E existe muita gente na internet falando muita coisa, uns pendendo para um lado, outros pendendo para o outro, só que a maioria das pessoas não entendem realmente qual é o conceito principal, né, o cerne da mensagem do arminianismo, e também não conhecem ali a mensagem do calvinismo, né? O arminianismo ele é uma corrente teológica cristã baseada nos estudos de Jacó Armínio, que foi um teólogo do século XVI, né? Ele que nasceu ali no berço da Reforma Protestante. Ele foi discípulo de Teodoro de Beza, que era discípulo direto de João Calvino. Nós já vamos falar sobre João Calvino também. E esse Jacó Armínio, ele, ouvindo os estudos de Calvino, ele encontrou alguns pontos que discordava, né? Esses pontos principalmente falavam sobre soteriologia. Soteriologia, para quem não sabe, sotero é a palavra salvação e logia é o estudo, né? Então, o estudo da salvação, principalmente na predestinação, né? E essa discordância que ele teve sobre a soteriologia, a predestinação com João Calvino, fez com que ele preparasse um material, tivesse ali os seus estudos e gerou ali alguns discípulos. E esses discípulos de Armínio, primeiro eram chamados de remonstrantes, né? Depois foram conhecidos como arminianos, né? Então, com base nesses estudos soteriológicos e da doutrina de predestinação de Jacó Armínio, que divergiam com a que era a principal teologia da época, que era a teologia calvinista, surgiu então aí o arminianismo lá em 1610, mais ou menos, né? Antes era remonstrantes e depois se tornaram arminianos. E aí isso veio se estendendo, né? Veio se estendendo até os dias de hoje. Nós tivemos ali uma tentativa logo no início, né, dos discípulos de João Calvino, que tentaram barrar o arminianismo, dizendo que era uma heresia. Porém, aquilo que Jacó Armínio falava através dos seus estudos era aquilo que os pais da igreja já falavam, né? Se nós formos olhar na patrística,
Os pais da igreja acreditavam numa predestinação corporativa, e não numa predestinação individual, como dizem os calvinistas. Os pais da igreja acreditavam na salvação por graça, enfim. Então, esse resgate dessa teologia patrística, que também é uma volta às escrituras, foi duramente criticado no início. Na verdade até hoje. Nós vemos muita gente se degladiando na internet por causa de calvinismo, arminianismo, mas lá no início foi bem complicado. Agora a gente já não mata mais ninguém. Ninguém se mata, ninguém se briga, mas na época alguns arminianos tiveram que fugir pela própria vida. Olha só. Então o arminianismo foi defendido com a própria vida. E graças a Deus é uma teologia sustentável, é uma teologia bíblica, que tem com base versículos chaves, que são os versículos que todo cristão conhece, que é o versículo 3,16 do Evangelho de João, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo base do arminianismo. Então, se eu fosse colocar em palavras altas, o arminianismo basicamente é isso. É uma vertente teológica que divergiu do calvinismo em pontos soteriológicos e de predestinação, e que, graças a Deus, tem alcançado muitas igrejas, especialmente a igreja brasileira, até os dias de hoje. Olha só, então, literalmente eles deram a vida pelo arminianismo. Deram a vida. Olha porque só. Muito calvinista, muito neocalvinista não sabe que João Calvino, inclusive, assinou o decreto de morte de um cara chamado Serveto, por causa de algo que ele achava que era uma heresia. Ele achava que era uma heresia, e naquela época herege se combatia com fogueira, com caldeirão quente. Era assim que funcionava naquela época. Então muitos neocalvinistas que estão me ouvindo agora na internet não sabem disso, não conhecem a história. Muitos neocalvinistas não sabem nada sobre Calvino. Sim. E não sabem nada sobre Jacó Armínio, E aí esse tempo foi realmente um tempo muito difícil, e tiveram vários discípulos de Jacó Armínio que precisaram fugir da Holanda, da região onde eles moravam ali, para poder sobreviver. E graças a Deus, a essa fuga, esse entendimento teológico se expandiu para todo mundo, chegando até nós aqui no Brasil, Olha só. Então, Igor, eu estudando sobre o arminianismo, eu vi que bastante pessoa confunde a salvação, o arminianismo, com salvação por obras. Da onde que surgiu essa conversa, esse mito, vamos dizer assim, que... Lá nessa época onde houve essa divergência, teve um sínodo chamado Sínodo de Dort, em 1610, aliás, 1618 a 1619, foi um ano de sínodo. Foram mais de 80 teólogos que foram convidados lá para a cidade de Dort, na Holanda, para falar, sobre esse tema que estava sendo apresentado pelos remonstrantes, posteriormente conhecidos como arminianos. E nisso eles criaram algumas narrativas. Hoje é muito comum a gente falar sobre esses temas, narrativa, fake news, as histórias que são contadas, e elas são muito manipuladas, Se a gente olhar para a história hoje, a história é muito manipulada. E os calvinistas criaram várias narrativas. Uma delas é de que o arminianismo se assemelhava ao pelagianismo. Pelagianismo foi uma outra teologia, esta sim herege, sim uma teologia herética, que dizia que o homem era o único responsável pela sua salvação. Então o homem, para ser salvo, ele precisaria ter boas obras, ter um bom comportamento, ele precisava ser uma pessoa bem vista e benquista na sociedade, e isso trouxe uma má interpretação do calvinismo referente ao arminianismo. O arminianismo, basicamente, ele diz assim, que você, para ser salvo,
você precisa da graça preveniente de Cristo Jesus. Ou seja, nós acreditamos que a graça está presente no processo de salvação do início ao fim. Do início ao fim. A partir do momento em que uma pessoa é convencida pelo Espírito Santo, que ela ouve a mensagem do Evangelho, ela é convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo, a graça de Deus já está ali. Né? E somente pela graça preveniente que Deus derrama sobre essa pessoa, ela vai poder aceitar ou recusar a mensagem do Evangelho. Né? E aí, esses calvinistas mal interpretaram este entendimento teológico. Eles diziam que era pelagianismo, e aí confundiam que o homem deveria ser salvo pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Mas nós entendemos que porque somos salvos, nós temos obras de salvos. Tá? E aí, assim, para deixar mais claro, né, qual que era a diferença principal? O arminianismo acredita que o homem precisa responder a Deus. Ele precisa responder à salvação. Deus dá o convite, né? Porém, ele é um cavalheiro. Né? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, que ele bate a porta. Sim. Se nós ouvirmos a sua voz, ele entrará e ceará conosco. Nós temos outros versículos ali que falam que Jesus ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, há uma responsabilidade humana, sim. Enquanto o calvinismo, basicamente, diz assim, que a salvação, ela é uma graça, a graça, ela é irresistível, né? Ou seja, se Deus derrama a graça sobre você, você não consegue resisti-la, a sua resposta sempre será sim, né? E isso traz uma predestinação fatalista, ou seja, você foi predestinado a ser salvo, você vai ser salvo, queira você ou não. Independente do seu comportamento, independente de se você vai ou não à igreja, independente se você é um servo de Deus fiel ou não, mas você vai ser salvo porque fatalmente você já foi predestinado a isso. E se outra pessoa foi fatalmente predestinada ao inferno, à condenação eterna, e essa pessoa não vai conseguir aceitar a graça por mais que ela sinta um desejo, por mais que ela sinta um interesse. Então nós acreditamos que a graça sim é resistível. Deus pode te convencer que você está errado, que você vai para o inferno se você não for, se você não mudar o seu rumo, se você não mudar o seu comportamento, mas você pode resistir e dizer, mesmo sabendo que você vai para o inferno, decidir ir para o inferno. Porque Deus, ele deu ao homem algo que nós podemos falar mais daqui a pouco, que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você tem o seu livre direito de escolha, né? Na verdade, nós falamos que é livre agência, a palavra correta, em que Deus nos dá essa oportunidade de escolhermos entre sermos salvos ou estarmos condenados. Deus ofereceu a salvação, ele nos permitiu que a gente pudesse ter acesso a ela, sobre todos. O arminianismo diz que todos podem ser salvos. A palavra de Deus diz assim que não retarda o Senhor em cumprir a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que toda a terra se arrependa, se converta aos pés de Cristo. Como eu falei, nosso versículo base é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então a oportunidade é dada para todos. Sim. Ela é dada para todos. Porém, nem todos aceitam essa oportunidade. Então há uma resposta humana. E nessa resposta humana, os calvinistas criaram essa confusão dizendo que era salvação por obras. Não é salvação por obras, é apenas uma responsabilidade que nós precisamos atender. Olha só, nesse início dessa conversa já deu para perceber que você gosta mesmo sobre o arminianismo, né? Estuda sobre o arminianismo, né? Já faz pelo menos 17 anos que eu estudo a teologia arminiana. É óbvio que eu também estudo teologia calvinista, porque não tem sentido eu falar de uma coisa não tendo experimentado a outra via, né? Então, eu li todas as institutas, que é
os principais ensinos de João Calvino. E claro, eu quero deixar aqui bem claro para você, as institutas não tratam somente de soteriologia e predestinação, é muito mais complexo, é muito mais completo, né, melhor dizendo. Porém, nesse ponto, e Jacó Armínio não refutou outros pontos de João Calvino. O que ele refutou foi exatamente esses pontos de predestinação e soteriologia. Tá? Mas os ensinos de Calvino são 5 livros, se você pegar hoje, né, você vai comprar, são 5 livros grossos, né, fala-se de muita coisa. Sim. A realidade do céu, a realidade do inferno, fala sobre a vida civil do homem, enfim. Porém, nesse ponto, há uma divergência. Estudei as obras de Jacó Armínio e estudei as obras de João Calvino, né? Eu sou formado pela FAITAD, Faculdade Teológica das Assembleias de Deus, no Brasil, em Campinas. Também tenho uma formação em filosofia, também pela FAITAD. E sou formado também em teologia pelo Rema Colômbia, né? Eu fui missionário na Colômbia durante um período e estudei lá. Então, eu gosto de ler, eu gosto de estudar e mais ainda eu gosto de ensinar, né? O meu chamado hoje, além do chamado pastoral, é o chamado de mestre. Então, por isso que a gente tem um pouquinho de autoridade naquilo que a gente fala, né? Mas sou sempre um aluno, né? Estou sempre aqui para aprender e para crescer, que aquele que não senta para ouvir não pode se levantar para ensinar, né? Então, mas mesmo assim, hoje eu já tenho um pouco de entendimento, por isso que eu posso hoje falar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante para nós, mas a gente se descuida, né? A gente acaba criando uma teologia de internet, daquilo que um fala, aí eu acho que é isso que tá certo, aí eu não vou ver o que a Bíblia fala, aí eu encontro algumas divergências ali e tal, e aí acaba que fica um negócio muito raso, né? Então... e 16 anos aí tem conteúdo, né? Agora vamos falar um pouco sobre a origem do arminianismo, né? Entrando aqui já no nome Jacobus, né? Jacobus Armínio. Jacobus Armínio. Ele realmente foi um ex-calvinista ou... Sim. Ou é um mito isso, ou é um... Não. Essa não é fake news, tá? Não é fake. Então, vamos lá. Jacó Armínio, ele nasceu exatamente nesse contexto da Reforma Protestante. Ele nasceu em 1530, a Reforma Protestante aconteceu em 1500, né? Então, Calvino nasceu junto com a Reforma Protestante, ele colocou uma escola teológica, essa escola teológica, ela cresceu ali, especialmente pela Suíça, chegando na Holanda, na Alemanha, na Itália, no norte da Itália, né? Ainda não era Itália nessa época, antes da unificação. E esse conceito teológico, né, estava ainda em pré-formação, né? Se nós pegarmos ali quando o Martinho Lutero, né, fez ali as 95 teses e colocou na porta da igreja lá da Alemanha, teve um avanço teológico muito grande em pouco tempo, né? E aí, com base nesses estudos, a princípio de Martinho Lutero, depois veio o João Calvino, o calvinismo foi a teologia predominante da reforma. Eu posso dizer que quase que 100% dos reformadores, ali naquele início da reforma, eram calvinistas, né? E aí, como todo reformador, Jacó Armínio também era calvinista. E ele morreu calvinista. Ele morreu discípulo de Teodoro de Beza, que era discípulo de João Calvino. O pessoal que é acostumado com o G12 aí, se fosse G12 naquela época, ele era 144 do Calvino. Tem o Calvino, daí tem o 12 do Calvino, 144. Meu Deus. Então ele era um discípulo muito próximo de Calvino, né? Teodoro de Beza era muito próximo de Calvino. O discipulador de Jacó Armínio. Eu estou usando discipulador, que é uma palavra muito nova para nós, né? Mas é para o pessoal que está em casa entender. Sim. Né? Mas o professor, o mestre, o pastor, aquele que guiou os estudos, né? E então, que nem eu disse agora há pouco, o Jacó Armínio, ele leu os estudos de Calvino, ele leu as institutas, ele estudou aquilo, só que em alguns pontos, e especialmente soteriologia e o ponto de predestinação, ele viu que não tinha muita coerência bíblica. E realmente, eu, hoje, como professor de teologia,
como pastor cristão, eu vejo que o calvinismo tem alguns pontos ali que não tem coerência bíblica, né? E aí, por causa disso, né, ele usou o seu espaço para refutar essas teologias, mas pontualmente as teologias da soteriologia e da predestinação. Ele não refutou toda a obra de Calvino. Depois, os seus alunos montaram uma obra mais completa, uma obra maior, com mais entendimento, porque você imagina, a igreja veio de 1.500 anos de escuridão. Não digo 1.500 anos, mas vamos dizer 1.200 anos de escuridão, aonde você não podia ler a Bíblia. A Bíblia era proibida nos púlpitos, ou seja, você tinha a Bíblia em latim nos púlpitos, né, na igreja predominante, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, só que era proibido você ler a Bíblia. Sim. E, aliás, as pessoas eram analfabetas naquela época. E ainda mais em latim, que era uma língua só para o clero, né? Então, assim, quando nós olhamos hoje, por que tem tanta vertente teológica? Hoje você tem pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, arminianismo, calvinismo, você tem amilenista, você tem preterista parcial. Por que existe tanta vertente teológica? Porque hoje nós temos mais acesso à Bíblia, Sim. mais acesso aos estudos, mais acesso à palavra de Deus. Naquela época, o acesso estava começando. Sim. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, depois veio Wycliffe e traduziu para o inglês, depois veio outro cara que traduziu para o espanhol, outro cara que traduziu para o grego, outro cara que traduziu para... Então começou ali, aquele fervercer da reforma protestante, né? Então por isso que Jacó Armínio era e morreu calvinista, porém discordando das teologias de João Calvino na questão da soteriologia. Depois, os seus discípulos, que eram novamente chamados de remonstrantes, criaram a plataforma, vamos dizer assim, arminiana. Eles pegaram todos os escritos de Jacó Armínio, todos os estudos deles, que eram coerentes e bíblicos, todos os estudos com base 100% bíblica, e criaram essa escola, chamada Escola Arminiana, né? Então, Jacó Armínio, o homem, morreu calvinista, porque era a única vertente que existia na época, né? Era a mesma coisa que você falar que, por exemplo, João Hus morreu católico, né? E João Hus foi um grande reformador da igreja cristã, 100 anos antes de Lutero, 100 anos antes de Lutero. E a gente vai falar que João Hus morreu católico, ele estava errado? Não, ele foi um grande homem de Deus, um instrumento de Deus, que morreu católico porque era a única igreja que existia naquela época, né? Então, Calvino só morreu Armínio só morreu calvinista porque era a única vertente teológica que existia. A vertente arminiana veio depois da sua morte. Jacó Armínio morreu em 1609, os remonstrantes apresentaram sua tese em 1610, né? Então foi um ano depois da sua morte. Então, por isso que, né, muitos aí calvinistas, neocalvinistas ficam falando na internet lá, mas o seu professor morreu calvinista. Óbvio que ele morreu calvinista. Você vai falar aqui então que o João Hus morreu católico, então ele tá errado por causa de que porque ele morreu católico. Ah, pelo amor de Deus, né? Não, né? Tá, então vamos fazer agora umas comparação, né, entre o arminianismo e o calvinismo. E assim, a primeira pergunta que eu te faço agora, qual que é a principal comparação entre o arminianismo e o calvinismo? A principal é a predestinação, tá? Vamos lá. Como eu falei agora há pouco, o calvinismo ele tem a predestinação fatalista. Se você for predestinado para o céu, nada do que você faça te fará ir para o inferno. Você foi predestinado antes de você nascer e Deus já sabia que você seria eleito salvo. Você é um eleito salvo, não tem nada do que você faça para ir para o inferno. Isso na versão calvinista. No entendimento calvinista. Agora, se eu sou eleito para o inferno, eu posso ir para a igreja, posso morrer lavando privado da igreja, posso ofertar, dar dízimo, pregar, louvar, cantar, virar pastor, virar bispo, virar apóstolo, virar semideus, um querubim ungido, que eu vou para o inferno. Ganhar 1 milhão de almas ali. Ganhar 1 milhão de almas, eu vou para o inferno, porque fatalmente eu fui eleito para a condenação eterna.
Já o arminianismo acredita numa predestinação mais corporativa, né? Acredita que Deus sim, porque nós temos um texto base, que é Romanos capítulo 9, né? E Romanos capítulo 9 diz, eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. E aí os calvinistas dizem, não, mas cara, aqui tá claro, tá óbvio que Deus escolheu uns para salvação, outros para condenação, mas ali estava falando do povo. Sim. Qual é o povo que Deus escolheu para ser salvo? A igreja. Qual é o povo que Deus escolheu para ser condenado? Os que rejeitaram. Sim. Então, esse é o ponto principal de divergência, assim, se nós fôssemos colocar muito, muito por cima, esse é o principal ponto de divergência. Predestinação. Predestinação calvinista é fatalista e a predestinação arminiana, ela é corporativista, né? Então, Deus dá a graça a todos. Na predestinação calvinista, Pablo, tem uma coisa que aí entra a incoerência calvinista. O calvinista não diz que Jesus morreu por todos, sabia? O calvinista diz que Jesus morreu somente pelos eleitos. Então, daí a gente teria que rasgar João 3,16. Nós teríamos que rasgar que vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos darei descanso. A gente teria que rasgar o versículo que eu li agora há pouco de 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, que diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Nós teríamos que rasgar. Então, aí eles tentam, fazem um artifício lá, um malabarismo para tentar explicar. Daí eles vão explicar João 3,16 dizendo, não, mas é que aquele mundo que está ali não é, na verdade, mundo. Na verdade, está falando só sobre os eleitos. Só que a palavra grega para mundo em João 3,16 é cosmos. E cosmos significa todos os que estão englobados no mundo. Então, todo mundo. O Espírito Santo veio para todos. Todos. Até nós pentecostais, às vezes, nós falamos, o Espírito Santo veio somente para os cristãos. Não, o Espírito Santo veio para todos. Até porque uma pessoa só se torna cristã através do Espírito Santo. Sim, ele que convence. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que entender isso. O Espírito Santo veio para todos, Jesus morreu por todos. Sim. E deu a todos a oportunidade de serem salvos. Alguns o rejeitaram, outros o aceitaram. Por isso que a Bíblia diz assim, que muitos são os chamados, porém poucos são os escolhidos. Então o que significa muitos serem chamados e poucos serem escolhidos? É basicamente isso, ele lança a rede, mas nem sempre que você lança a rede, você pega todos os peixes do mar. O próprio discípulo de Jesus, Pedro, passou uma noite lá lançando a rede e não pegava nada. Mas então Deus lhe lançou a salvação para todos, mas somente aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No calvinismo, não. No calvinismo, Jesus morreu somente pelos eleitos. E isso não tem como aceitar biblicamente. E hoje eu entendo muito Jacó Armínio por causa disso. E o Jacó Armínio, o arminismo veio pelo sobrenome dele mesmo. Veio pelo sobrenome de Jacó Armínio. Primeiro eles se chamavam remonstrantes, né? Que era a maneira como eles estavam apresentando aquela teologia, veio como remonstrantismo. Mas logo depois foi considerado, vamos dizer assim, que foi a Rádio Patrulha. Um chama, são os discípulos de Armínio, então são os arminianos. Assim como os discípulos de Calvino eram os calvinistas. Então, daí surgiu esse entendimento de arminianismo. Sim. Igor, eu rolando ontem o Instagram, eu vi umas perguntas bem doidinha, bem doidinha mesmo, sabe? Alguns dizem que o arminianismo pode perder a salvação. É isso mesmo? Como que funciona? Como que o arminianismo entende isso? A perseverança dos santos, né? Então, cara, eu abri uma caixinha de perguntas e eu tinha... se eu tinha uma certeza quando eu abri a caixinha de perguntas é que alguém iria falar isso. Algum neocalvinista ia falar isso. Já perdeu a salvação quantas vezes hoje? Porque ele sempre vem com essa piadinha, essa coisinha assim. Porém, não é bem assim que funciona a coisa. Na verdade, a fake news que lançaram lá na teologia calvinista é de que você perde a salvação toda hora que você peca. Você pecou, você perdeu a salvação. Você voltou, se arrependeu, você tá salvo de novo. Aí você peca de novo por pensamento, por ato, por palavra, por gesto, por consequência, por qualquer coisa, você vai perder a salvação. E não é bem assim. Não.
O arminianismo, ele acredita vamos dizer assim, a perseverança dos santos, né? Mas acredita na possibilidade, né, da apostasia, né? A palavra apostasia, né, do grego é deixar, né, deixar, abandonar. E apostatar da fé é você abandonar a fé, né? Então você foi salvo, você provou do dom celestial, como diz a palavra de Deus, você provou do dom celestial, você recebeu a Cristo no seu coração como seu Senhor, seu Salvador, você creu de todo o teu coração, foi cheio do Espírito Santo, teve aquela experiência, mas daí de repente aconteceu alguma coisa na sua vida lá, você teve encontro com uma doutrina de demônios, tá? Vamos colocar aqui uma doutrina de demônios. E você entendeu que aquela era a verdade agora. Você entendeu que, por exemplo, o budismo era a verdade, não mais o cristianismo. Ou o islamismo era a verdade, não mais o cristianismo. Ou você entendeu que o umbandismo era a verdade, não mais o cristianismo. O espiritismo era a verdade. Você abandonou a fé e abraçou uma fé totalmente antibíblica e anticristã. E isso é apostatar da fé. Isso é você abandonar. Então, a Bíblia fala assim, olha, para que você não tenha o seu nome riscado no livro da vida. A Bíblia fala que há a possibilidade de o nosso nome ser riscado no livro da vida. Então, a Bíblia diz assim, que aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Porque é muito difícil você se levantar. Então, nós temos que cuidar dos nossos pés, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, para que a gente não caia da fé. Não quer dizer que, poxa vida, eu fiquei 3 semanas sem ir para a igreja, estou revoltado com o pastor, estou revoltado com o irmão da igreja, perdi a salvação por causa disso, Jesus vai voltar no meio do caminho, vou ficar aqui. Não quer dizer isso. Sim. Porque uma vez que nós fomos salvos por Jesus. O sangue de Jesus foi aplicado na nossa vida. Mas quando nós decidimos deliberadamente abandonar tudo e realmente nós queremos abraçar outra fé, aí sim é uma apostasia. Aí sim há essa possibilidade de você perder a salvação. O calvinismo não acredita nisso. O calvinismo acredita que você salvo uma vez, é salvo para sempre, não importa o que você faça. E essa teologia é perigosa por um motivo. Se nós formos olhar hoje para a igreja da Europa, Pablo, eu já estive lá, já estive em Madrid, já estive em alguns lugares, nós olharmos para a igreja da Europa, quantas igrejas históricas, com 300, 400, 500 anos, igrejas góticas lindas, sabe, com aquele modelo gótico cristão, viraram hoje boates. Nossa. Viraram antros, bares, pubs na Inglaterra, na Escócia, na Itália, na Espanha, em Portugal. Milhares. Por quê? Por causa do calvinismo. Se você olhar quais são as igrejas que resistem na Europa, são as igrejas arminianas, especialmente as igrejas pentecostais. A gente já fala sobre essa junção aí do pentecostalismo com o arminianismo. Mas essas igrejas arminianas são as que estão resistindo. As igrejas calvinistas, eu posso dizer com convicção que pelo menos 85% delas se fecharam. Por quê? Meu Deus. Você imagina assim, Pablo, eu tenho 25 anos, tá? Eu já tive 25 anos, já faz bastante tempo, mas só numa hipótese aqui, só numa situação criada. Tenho 25 anos, e aí eu sou apresentado uma teologia que me diz, olha, você pode ser salvo ou você pode ser condenado. Só que você só vai saber disso quando você morrer. Sim. Lá no final. Aí você pensa assim, poxa, por que eu vou pra igreja? O que eu vou fazer, gastar minha vida na igreja? Eu posso ficar a vida toda na igreja e ser predestinado pro inferno. Aí eu caio, falho alguma coisa ali, saio da fé e sou predestinado ao inferno, eu vou pro inferno. Sim. Então por que eu vou pra igreja? Pra que eu vou pra igreja? Por que, né? Não Já vou. que tá tudo... Todas as pessoas estão predestinadas pra ir pro céu. Eu vou pra igreja pra perder tempo. Sim. Eu vou pra igreja pra perder tempo. Então essa era a mentalidade de muitos jovens e muitas pessoas da igreja na Europa. Aí, do mesmo jeito, da outra parte. E se eu for predestinado a ser salvo? Então eu não preciso ir pra igreja agora. Eu posso ir pra igreja quando ficar velho.
Quando eu tiver 80, 90 anos, que eu tiver prestes a morrer, daí eu vou pra igreja lá, eu aceito a Jesus, eu oro, eu peço pro pastor me batizar. Meu Deus. Então, aí fez com que as pessoas saíssem da igreja e abraçassem o ateísmo, né? A cientologia, abraçassem doutrinas, ventos de doutrinas de demônios, inclusive, né? Hoje nós vemos o islamismo crescendo na Europa, é uma vertente crescente, gigantesca, uma onda gigantesca, por causa disso, por causa desse tipo de doutrina, entendeu? Então, por isso que eu digo que o calvinismo ele se torna perigoso. Eu não posso dizer aqui, Pablo, sinceramente, para falar bem a verdade, eu gostaria de dizer que sim. Mas como um teólogo que procura ser um teólogo sério, né, respeitoso, eu não posso dizer que é uma heresia. Eu posso dizer que é um erro teológico e é uma discordância que nós temos. Mas o calvinismo ele tem muitos erros perigosos. E o Brasil, nos últimos anos, Pablo, eu preciso falar isso aqui, viu uma crescente gigantesca do calvinismo. E por que aconteceu essa crescente do calvinismo no Brasil? Muitos jovens olhavam para suas igrejas e as suas igrejas às vezes não tinham, às vezes ou quase sempre, infelizmente, não tinha uma boa estrutura teológica. O pastor... A Igreja Assembleia de Deus, ela teve uma situação que é a seguinte, eu digo isso porque eu fui membro da Assembleia de Deus por 8 anos. Eu estive lá dentro da Assembleia de Deus. E a Igreja Assembleia de Deus teve sempre esse afã missionário, válido, correto, de abrir novas igrejas. Tanto que hoje a maior igreja do Brasil é a Igreja Assembleia de Deus. Aonde você for no Brasil, se você for lá em Tabatinga, no Amazonas, você tem uma Assembleia de Deus. Pelo menos uma. Se você for lá em Tefé fica basicamente assim, de Tabatinga para Manaus, ficam 5 dias de barco. Tefé fica exatamente no meio. Então é no meio de tudo, sabe? Lá tem uma Assembleia de Deus. Se você for para Altamira, no Pará, Parauapebas, no Pará, se você for para Chuí, no Rio Grande do Sul, tem uma igreja da Assembleia de Deus. E isso fez com que muitos pastores entrassem no ministério despreparados. Teologicamente, emocionalmente, não dando bom testemunho, e infelizmente, muitos jovens foram feridos sim pela igreja. Eu reconheço isso. Foram feridos pelos seus pastores, foram feridos pela teologia e acabaram ficando assim, poxa, e agora? Carente de uma palavra, de uma pessoa que lhes acolha, que tem uma teologia ali razoavelmente saudável. E aí surgiu alguns grandes eruditos, eu não vou mencionar porque senão eu vou apanhar demais aqui. Eu não tô querendo apanhar hoje, mas eu ia apanhar demais se eu falasse o nome desses eruditos que são muito queridos, inclusive pelos pentecostais, muitos pentecostais gostam deles. Algumas pregações eu até escuto, tá? Mas eles surgiram na internet, trazendo essa mensagem de conciliação, entre aspas, dizendo, olha, tem pastor aí que é ladrão mesmo, tem pastor aí que só quer dinheiro. E sabe aquele discurso que a gente fala quando a gente não é crente? Todo pastor é ladrão, o pastor só quer dízimo, oferta e tal. Aí esses pastores calvinistas trazem esse discurso. Não, realmente, são os mercenários da fé, e eles estão ali só pelo seu dinheiro, só pelo... Ou seja, manipulam. Né? Ajudam a manipular a pessoa. Aí o jovem que tá ali, ele tem uma sinceridade no coração, ele não quer se desviar. Esse jovem não quer se desviar. Só que vale falar, Pablo, que a maioria desses jovens tem a mãe lá do coque. A mãe dele é a irmã do coque. A mãe de oração, né? A de oração, tá ali intercedendo, jejuando, subindo um monte, descendo um monte, fazendo consagração, vai no círculo de oração, ora, leva a foto do filho, intercede pelo filho, fala em línguas estranhas, rodopia, e tá ali orando para aquele filho. E aí, de repente, aquele filho fala, não, mas esse pastor aqui tem coerência no que ele tá falando. Por quê? Por que ele tem coerência? Porque ele tá falando de algo que o meu coração queria ouvir. Sim. É carência, né? É carência? Eu tô ouvindo lá, todo pastor ladrão, toda igreja pentecostal, as línguas estranhas. E aí o cara fala, não, faz sentido. Aí criou, né, uma onda de neocalvinistas, e aí esses neocalvinistas tiveram acesso às institutas, tiveram acesso a alguns escritos ali calvinistas,
e acham que entendem tudo sobre calvinismo e arminianismo, saem para a internet para vociferar, porque muitos não querem uma discussão saudável teológica, sabe? Não querem conversar, olha, mas a Bíblia diz isso, Jacó Armínio disse aquilo, João Calvino disse aquilo. Não, eles só querem atacar. Sim. E aí eles pegam outros pontos lá, como cessacionismo, enfim, várias outras doutrinas lá, para atacar a fé arminiana, principalmente a fé pentecostal. E aí cresceu demais, só que assim, da mesma maneira que a fé calvinista cresceu, muita gente voltou para a Igreja Católica, você acredita nisso? Sério? Porque aí eles se baseiam muito nos patriarcas da igreja, muito nas tradições orais da igreja. E aí onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso na Igreja Católica. Só que com muito mais legalismo, diga-se por passagem, né? Sim. Diga-se de passagem que tem muito mais legalismo na Igreja Católica. Você pode beber, você pode fumar, você pode viver amaziado, você pode viver do jeito que você quiser. Exatamente. Vamos ser bem franco aqui. E aí, então, esses uma realidade, né? É o que a gente vê hoje, né? A gente não diz nada que a gente não saiba, né? Eu tô há muito tempo já observando isso, denunciando isso. Sim. E qual que é o meu objetivo ao falar sobre arminianismo na internet? É justamente isso, ou seja, gerar conteúdo para que esse povo aprenda, para que esse povo entenda, para que esse povo saiba. Desperte, né? Exatamente. Saia, né? Daquele lugar de cativo, né? Sabe que teve uma pergunta que mandaram no Instagram ontem. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, vamos dizer assim, de um menino que ele tá na Assembleia de Deus. Ele deve ter, sei lá, os seus 20 anos, 22 anos mais ou menos. Ele tá na Assembleia de Deus, mas ele tem se identificado com a doutrina reformada calvinista. E aí eu poderia muito bem falar pra ele assim, olha, sai da Assembleia de Deus, vai lá porque você tá em divisão, porque você não tá na mesma visão, e a Bíblia fala que como caminharão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Mas é exatamente isso que os calvinistas ou os neocalvinistas querem. Eles querem tirar, é pescar no aquário. Sim. Sabe? Eles não estão preocupados em evangelizar o mundo, por quê? Por que eles vão evangelizar o mundo se Deus já tem os seus eleitos? Entendeu? Por que eles vão evangelizar as pessoas se eles não sabem se elas vão ser salvas ou condenadas? Então não tem um esforço missiológico. Qual que é o esforço deles? Convencer os que estão dentro da igreja. Eles pescam um aquário, tá? Então eu não tô falando mal aqui da Igreja Batista Conservadora, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Aliança do Calvário, não tô falando mal dessas igrejas. Eu tô falando que o comportamento dos neocalvinistas, que são esses calvinistas que se converteram nos últimos 10, 15 anos, esse comportamento está sendo invasivo, está sendo ofensivo, está sendo pescar no aquário. Sim. É literalmente pescar no aquário, entendeu? Então, assim, isso é um problema muito grave, muito grave. Em vez de eles irem lá para fora para alcançarem um perdido pecador, eles estão indo para dentro da igreja, criando conteúdo para cristão, né? E trazendo esses jovens da igreja pentecostal, da igreja evangélica, para a igreja reformada. Então, assim, realmente é um problema bem grande. E assim, eles vão aos pouquinhos, né? Eles vão pelas beirinhas, né? Vão falando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até chegar no ponto exato que eles querem, né? Calvinista nunca vai falar ali. Por exemplo, teve um grande calvinista, assim, eu vou falar que ele é o deus do calvinismo brasileiro, tá? Ele é o ídolo dos calvinistas. Por isso que eu nem falo o nome dele, porque senão eu vou apanhar demais aqui. Que é um cara que começa com A e termina... E a primeira letra do nome dele é A e a segunda letra do segundo nome é N, tá? Quem é da internet aí já pegou já. Eu já ia chutar um evangelista já. Ele é um pastor, agora ele tá nos Estados Unidos. E outro dia fizeram uma pergunta para ele, dessas perguntas de Instagram, né? E perguntaram para ele como que é a responsabilidade humana na condenação. E aí ele fala, olha, Deus previu tudo. Sim. Tudo que acontece no mundo teve a previsão de Deus. Deus já sabia. Deus já decretou que tudo acontecesse. Só que daí quando chega no pecado, foi Deus que decretou que você pecasse. Deus decretou que você pecasse. Mas aí ele fala assim, ó, mas ele fez isso de uma maneira que o homem se tornasse responsável pelos decretos de Deus. E ele explicou e não explicou nada. Então, assim, eles acabam tendo
sabe? Não tendo muita coerência, Contradição sabe? da própria Bíblia, Contradizem a própria Bíblia. E aí, por causa daquilo que eles defendem, da fé que eles abraçam, eles vão, sabe, realmente eles precisam fazer todo um malabarismo hermenêutico, exegético, para poder dar uma resposta que é básica, que é simples. Deus deu ao homem a responsabilidade dos seus atos. Deus deu ao homem, a Bíblia diz que quem pecar vai morrer. Sim. A alma que pecar, essa perecerá. Sim. A resposta bíblica e pontual, é isso, ponto. Então, Deus, ele, claro, nós podemos falar aqui, por exemplo, Deus é soberano. Sim. A soberania de Deus está sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Até mesmo antes que uma palavra saia da nossa boca, Deus já sabia o que iria acontecer. Porém, ele não é o responsável pelo pecado, não. Sim. Responsável pelo pecado é o homem. As consequências são nossas. As consequências são nossas, exatamente. Então, se a gente fez o ato, a gente vai ter que pagar por aquele ato. Deus é responsável pela redenção humana, não pelo pecado. O pecado entrou na terra a desgosto de Deus. A desgosto de Deus. Então, o que Deus fez para mudar o cenário? Deus enviou seu filho. Seu filho morreu, derramou seu sangue cobriu a multidão dos nossos pecados. Sim. Aí ele enviou o seu espírito para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e deu ao homem a oportunidade. Agora, se o homem não quer aceitar a Jesus, puxa, ele fez de tudo. Aí a Bíblia fala sobre a blasfema contra o Espírito Santo. Blasfema contra o Espírito Santo, Pablo, não é você xingar o Espírito Santo. Não é você falar, o Espírito Santo é um bobalhão, é um paspalhão. Não é nada disso. Tem nada a ver. Vou imitar línguas estranhas aqui, é blasfema contra o Espírito Santo. Não é isso. Blasfema contra o Espírito Santo é você rejeitar ao Espírito Santo. A Bíblia diz assim, não entristeça o Espírito Santo com o qual foste selado. Sim. Então é isso, rejeitar. Ou seja, resistir ele, né? Você sabendo do que ele pode fazer na tua vida, ele te dando oportunidade e você mesmo assim... vou te deixar de lado. Perdão. É por isso que não tem perdão, porque o perdão já foi dado em todas as instâncias. Sim. O perdão foi dado nos céus, quando Deus amou o mundo. O perdão foi dado na terra, quando Jesus derramou seu sangue. E o perdão foi dado a nós, quando o Espírito Santo veio até nós e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é a última instância. O Espírito Santo é o STF do céu. Entendeu? Então, se eu resisto ao Espírito Santo, então como que eu vou ser perdoado? Ele me ofereceu perdão várias vezes e eu não aceitei? Sim. Como que eu vou ser perdoado? Então, por isso que blasfema contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Deu pra entender? Sim. Show de bola. Essa conversa tá muito boa, tá muito legal. E agora a minha pergunta é, o arminiano é o mesmo que você ser um pelagiano ou semi-pelagiano ou... Tem uma diferença? Não, na verdade, de maneira nenhuma. Né? O arminianismo ele reconhece a depravação total humana. O pelagianismo não. O pelagianismo acredita que nós não somos depravados, que nós não temos o pecado original. Pelágio, que sim era um herege, ele acreditava que o homem nasce bom, né? É o mundo que o corrompe. Na verdade, nós não nascemos bons. Nós olharmos Salmo 51, Salmo 58, quando Davi diz assim, em pecado nasci, em pecado me gerou minha mãe. Nós temos o pecado de Adão. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, né? Então nós vemos vários versículos dizendo que nós temos o pecado original de Adão. Nós herdamos, nós somos herdeiros de Adão. Só que a partir do momento que nós recebemos a Cristo no nosso coração, nós passamos a ser herdeiros de Cristo, ok? Então o pelagianismo diz que nós não temos pecado original. O arminianismo diz que nós somos depravados, sim, desde o nosso nascimento e precisamos da graça preveniente para sermos salvos. Sim. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos ser salvos. Então no pelagianismo e no semi-pelagianismo, diz que você vai ser salvo pelas suas obras, né? Quanto de caridade você fizer, quanto de esmola você der, quanto de bondade você fazer para a humanidade, aí você vai ser salvo. Aí você tem algumas doutrinas, principalmente o espiritismo kardecista, que diz aí que você precisa de caridade para você ser uma alma evoluída, para você crescer. Basicamente é isso. O arminianismo não. O arminianismo diz que porque você é salvo, você tem obras de um salvo.
E o salvo, né, se nós lermos ali Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: se você ver um irmão ou irmã carecido de roupa de frio ou de alimento diário, não der o que é necessário, então a sua fé é morta, porque a fé sem obras é morta. Sim. Mas não quer dizer que a fé depende das obras, né? É porque eu tenho fé, eu mostro as obras, né? Não é que agora que eu sou salvo, né? Eu sou salvo porque eu fiz isso. Eu sou salvo para fazer isso, entendeu? Então essa é a principal diferença entre o arminianismo e o pelagianismo, né? Pelágio, ele negava a necessidade da graça, algo que Armínio nunca fez isso. Sim. Nunca Jacó Armínio disse que nós não precisávamos da graça, que nem eu te disse agora há pouco. A graça está presente no processo de salvação do início até o fim. Então, é radicalmente diferente, é mais uma fake news que foi implantada lá no Sínodo de Dort, em 1618 ou 1619, para tentar distorcer, né, essa vertente teológica chamada arminianismo. Show. E, assim, isso é uma pergunta minha agora, né? Creio que muitas pessoas também têm essa dúvida, né? Como que a gente se aplica ao arminianismo na nossa vida cristã? Simples, cara. Sendo missionário. Não tem como você ser um missionário calvinista. Não tem como você ser um missionário calvinista. Porque aquilo que nós falamos agora há pouco, sabe? Cara, por que eu vou pregar se Deus já elegeu os que vão ser salvos, os que vão ser condenados? Sim. Qual que é o esforço que eu vou ter pra falar de Jesus pra uma pessoa? Eu não sei se ela vai ser salva, vai ser condenada. Sim. Então não tem esforço nenhum. Então, tipo, vou gastar meu tempo pra quê? E aí alguns, eles não falam isso na internet, tá? Eles não falam isso na internet. Mas quando você tá lá nas rodinhas de conversa, lá eles falam, não, eu vou lançar pérolas aos porcos. Pra ele, você pregar o evangelho, você falar de Jesus pra uma pessoa, lançar pérolas aos porcos. Porque você tá levando o evangelho pra um mundano lá que não vai ter o conhecimento teológico, o conhecimento hermenêutico, né, que eles têm. E aí a pessoa vai simplesmente recusar aquilo, aí você vai estar lançando pérolas aos porcos. Não, meu irmão. Não. Uma coisa que todo arminiano tem que ter claro. Nós não fomos chamados para ganhar almas. Nós não fomos chamados para ganhar almas. Algumas pessoas acreditam nisso. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Quem ganha almas é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado da justiça é o Espírito Santo. Então nós, arminianos, como nós cremos que Deus dá oportunidade a todos de serem salvos, então todo mundo precisa ouvir o evangelho. Sim. Todo mundo precisa ter essa oportunidade. E essa oportunidade só virá através de nós. Né? Se nós lermos Mateus capítulo 24, diz assim, que o evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Se nós cremos que a igreja será arrebatada, virá o fim, o Jesus está voltando, nós precisamos fazer a nossa parte, que é pregar o evangelho. Então o arminianismo se aplica na nossa vida cristã, prática, cotidiana nisso, em pregar o evangelho. Né? E a forma da ministração da pregação, ela é diferente? Ela é diferente, cara, porque eu falo, olha, Deus ama você. Deus ama você. A Bíblia diz lá no livro de Romanos que ainda quando nós estávamos em pecado, Deus nos amou e entregou sua vida por nós. E aí o que acontece? Lá no calvinismo, eles falam, não, eles só focam no que você é depravado, né? Você é um depravado, Deus não te ama. Aí a gente tem um jargão evangélico que diz assim, que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Aí eles falam, não, Deus não ama o pecador, Deus odeia o pecador. E em certo ponto tá certo, só que na verdade Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então como que eles vão explicar isso? Eu entendo que eles falam lá, não, que a santidade de Deus não se corrompe com a imundícia humana. Eu entendo isso que eles falam. Só que a grande realidade é que Deus nos amou quando a gente ainda era pecador. Então a nossa diferença para pregar o evangelho hoje é essa. Eu posso dizer com toda a convicção, cara, se eu chegar numa pessoa lá no mundo agora, ela tá no bar, bêbada, ela tá lá praticando pecado, sexo ilícito, se drogando, viciado, enfim. Eu posso dizer, Deus ama você, cara. Sim. Jesus te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama todo mundo. O amor de Deus é para todos. Porém,
A graça e a salvação é apenas para aqueles que o receberam. Então, deixar bem claro isso. O amor de Deus é para todos, a oportunidade de salvação é para todos, a oportunidade de aceitarem a graça é para todos, porém, somente aqueles que aceitaram, somente aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É a nossa responsabilidade humana. Olha só. E falando agora das igrejas, né? A maioria das igrejas pentecostal e tradicional que a gente tem no Brasil, elas seriam consideradas arminiana ou não? Tipo, a maioria, né? Eu posso dizer que quase que 100% das igrejas evangélicas pentecostais. E aí, como que a gente pode falar das igrejas pentecostais? Vamos falar de pentecostais e carismáticas, tá? As pentecostais são as igrejas mais tradicionais, igrejas Assembleia de Deus, Igreja Deus e Amor, algumas igrejas assim mais históricas, né? São consideradas pentecostais. Aí você tem as igrejas carismáticas ou neopentecostais. Igreja Quadrangular, as comunidades cristãs, sei lá, como da Comunidade Cristã Efraim, Isso. Né? Várias outras comunidades, vamos dizer ali, Comunidade Nilópolis, enfim. Geralmente, elas são arminianas, né? Elas nasceram nessa vertente, para não dizer que todas as igrejas pentecostais e carismáticas são filhas da Assembleia de Deus, lá de 1910. Então, quando a igreja nasceu no Brasil, em 1911, na verdade, 1910 foi quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram no Brasil, eles já vinham com a teologia arminiana. E aí eles chegaram numa igreja batista, que era calvinista, houve divergência, isso em 1910, e aí eles foram expulsos da igreja batista e formaram então a primeira congregação dos santos, que era a Assembleia de Deus, que hoje é a maior igreja do Brasil, em 1911, lá na cidade de Belém do Pará. Então, a maioria das igrejas pentecostais vieram como uma vertente assembleiana. E como uma vertente assembleiana, pegou também a doutrina arminiana, tá? Então, claro, você tem aí várias outras igrejas que são igrejas históricas, Sim. que são igrejas arminianas. Por exemplo, o metodismo. John Wesley era arminiano. Sim. Um cara histórico arminiano, né? Então são igrejas históricas. Algumas igrejas metodistas são cessacionistas. Eu posso dizer que muito pouquíssimas mesmo, né? Hoje tem a igreja metodista wesleyana, que ela é arminiana 100%, ela é pentecostal, carismática, mas você tem a igreja metodista tradicional, ela é cessacionista, então diverge em um outro ponto, que em uma outra história, um outro momento a gente pode falar sobre cessacionismo e pentecostalismo. Sim. Mas a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora, você que é da Assembleia de Deus, você que é da Igreja Quadrangular, Brasil para Cristo, de alguma comunidade cristã da sua cidade, muito provavelmente a sua igreja é uma igreja arminiana, porque a sua igreja é bíblica, ok? Só para dar uma catucada, né? A igreja é bíblica. Então, falando nisso, Igor, por que você acha que todo cristão deveria conhecer a teologia arminiana? Cara, primeiro porque você, conhecendo a teologia arminiana, você conhece o coração de Deus. Você conhece o que Deus já demonstrou através da sua palavra. Você conhece a obra redentora de Jesus por completo. A obra redentora de Jesus é para todos, né? Então, por isso nós precisamos conhecer a teologia arminiana, precisamos estudar os escritos de Jacó Armínio. Não é somente soteriologia e predestinação, como eu falei no início, né? Os pontos de divergência maior são esses, mas os escritos de Jacó Armínio são muito mais do que isso, né? Então, a gente precisa aprender, precisa conhecer, para podermos ser cristãos úteis. Sim. Cristãos úteis, cristãos missionários, cristãos que saem para pregar o evangelho, que não tem medo de falar que Jesus ama as pessoas, que Jesus quer convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que Jesus quer converter as pessoas para o reino de Deus. Esse é a nossa importância. Sim. E também, como eu disse agora há pouco, existe um perigo muito grande do calvinismo, onde muitas pessoas estão saindo da igreja por causa do calvinismo. Então, antes de você sair da igreja,
antes de você ir buscar as tradições reformadas, estude os ensinos da sua igreja, estude a teologia arminiana, vai ler, vai procurar pessoas que falam sobre isso na internet, tem gente que fala, tem gente muito boa. Posso citar aqui Carlos Augusto Vailate, que foi meu professor na Faetade, um homem de Deus, maior arauto do arminianismo no Brasil. Posso falar aqui Jamierson de Oliveira, posso falar aqui Silas Daniel, enfim, tem vários e vários pastores. O próprio evangelista John Wesley, né? O próprio John Wesley, foi, cara. Foi. Exatamente. Então, assim, você tem vários ali que eram arminianos, por exemplo, Billy Graham, Reinhard Bonk, vários homens assim que ganharam multidões. Billy Graham pregou para milhões de pessoas. Sim. Reinhard Bonk pregou em uma pregação, ele ganhou em uma pregação, Pablo. Lá no Quênia, no ano 2000, ele ganhou 1 milhão de pessoas. 1 milhão de almas. Tinha 3 milhões de pessoas ouvindo ele. 1 milhão de pessoas se converteram. Isso não seria possível no calvinismo. Por quê? Por que eu vou pregar? Deus já elegeu as pessoas. Então eu vou pregar pra quê? Exatamente. Então, Reinhard Bonk... Não vai caber lá, né? Não vai caber. Não vai. Então, Reinhard Bonk, eu tive o privilégio de conhecê-lo quando ele ainda era vivo. Ele veio em Curitiba em 2011, eu estive com ele. E aí em 2015 ele esteve em Bogotá para mais de 2 milhões de pessoas no parque lá de Bogotá. E eu estive na sua pregação. Ele faleceu, partiu para estar com o Senhor no ano de 2020. Billy Graham partiu para estar com o Senhor no ano de 2018, né? Mas é um homem que viveu 100 anos e viveu 100 anos intensamente para a glória de Deus, ganhou muita alma, ganhou muita gente para Jesus. Então, assim, é muito importante a gente pegar com essas pessoas aí, entender, aprender junto com essas pessoas, ler essas pessoas, estudar essas pessoas. E pessoas que tiveram um exemplo, um legado, vamos dizer assim, legado, deixaram um legado. Deixaram frutos, né? Tiveram frutos do seu ministério. Sim. E se hoje Armínio estivesse aqui e visse toda essa comparação, né? Como que eu posso dizer? Visse esses crentes que se preocupam tanto ali com rótulo teológico, vamos dizer assim. O que você acha que ele... Eu tenho certeza que ele ia dizer assim, olha, estudem a palavra, e sigam a Cristo. Armínio não vai salvar ninguém. Calvino não vai salvar ninguém. Pelágio não vai salvar ninguém. Agostinho de Hipona não vai salvar ninguém. A Igreja Católica não vai salvar ninguém. O que vai salvar é Cristo. Ele nos deu o privilégio, nos deu a oportunidade. Ele não queria vale a gente falar aqui, muito importante, né? Que Jacó Armínio não queria criar uma nova religião. Sim. Ele não queria criar uma nova vertente teológica. Ele simplesmente exerceu o seu direito de fala, né, de discordar de algo que ele viu que não era coerente com a palavra. E aí, quando ele viu, ele fez isso. Mas aí, claro, hoje nós temos pessoas que são muito apaixonadas na internet, sim, que vestem a camisa como você torce para um time. Eu sou corintiano, você é palmeirense, a gente vai se encontrar na rua e vai se degladiar. Não é assim. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É isso que a palavra de Deus fala. Então tenho certeza que o foco foi sempre Jesus, a salvação, né, pela graça que é acessível a todos. Então tenho certeza que Jacó Armínio iria dizer isso. Estudem a palavra, sigam a Cristo, amem uns aos outros, relevem os seus pecados, relevem os seus erros e sigam pregando o evangelho. Tenho certeza que ele falaria isso. Amém. Tá, mas você tem algum material sobre esse tema? Preparou alguma coisa? Muito, muito bom, Pablo. Eu tenho realmente um material que eu venho orando a Deus há muito tempo, pedindo a Deus a oportunidade de falar, especialmente a você que está aí no meio dessa guerra, desse conflito arminianismo-calvinismo, né? E as pessoas não sabem para que lado correr. Eu preparei um e-book chamado Liberdade versus Responsabilidade, que fala sobre o arminianismo, pelo menos o básico que você precisa aprender para você se defender, para você ter uma introdução à teologia arminiana. E eu estou liberando de graça através do link que está aqui na tela para você. Esse e-book não tem custo nenhum, não se preocupe, não vai ser cobrado lá do seu cartão de crédito, não vou te mandar mensagem pedindo Pix depois.
Esse é um presente que eu quero entregar para você, que é o nosso ouvinte, o e-book Liberdade versus Responsabilidade, falando sobre o arminianismo, pelo menos aquilo que você precisa aprender para começar, uma introdução a essa teologia, que é a nossa principal teologia de hoje no Brasil. Então, finalizando, né, esse primeiro episódio, nossa, foi um episódio bênção, literalmente boa conversa, boa teologia, e quero agradecer ao Igor por estar aqui presente, né, tá mostrando, falando um pouco mais do seu entendimento, do arminianismo, que creio que é um tema assim que muitas pessoas, como você falou, precisam entender isso aí. Quero agradecer, Igor. Eu que agradeço, Pablo, é sempre um privilégio falar sobre teologia, ter essa boa conversa, essa boa teologia, né, falando para tanta gente, né, hoje na internet a gente pode alcançar do outro lado do mundo, né, e é para mim um privilégio. Agradecer a você que teve paciência de nos escutar até agora, né, eu tenho certeza que pelo menos uma curiosidade, um desejo de conhecer, de aprender mais, nasceu no seu coração. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, que você possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, prosperar no Senhor em todos os seus caminhos, e aquilo que eu falei, você foi chamado livre, você não é um escravo, você é um escravo da orelha furada sim do Senhor, para fazer a obra dele, a vontade dele, mas você é livre, e esta liberdade nos atraiu e nos fez salvos para a glória do Senhor. Quero te agradecer, Pablo, mais uma vez. Eu tenho certeza que em outros momentos nós estaremos aqui falando de outros temas também, bem relevantes, bem importantes. Show. Deus abençoe a você, a sua família, e até o próximo episódio.